De fato, é extremamente importante a sua fala, Clara, porque em Valinhos nós ficamos muito tempo, quem acompanha um pouquinho do trabalho do CMDCA, né, ou a política local, ouvindo, né, o Fundo da Criança e Adolescente tem um valor, mas a gente não consegue destinar para projetos que atendam à política. Então, foi feito um trabalho de atualização da política municipal, né, tem conselheiros aqui que contribuíram decisivamente para isso, e agora o Conselho funcionando também para a publicação de edital, avaliação e agora para a execução desses projetos que, de algum modo, estimulam, né? Porque se não tiver o projeto, pode ser que a pessoa não doe, mas aqui nós estamos para dizer, o dinheiro está entrando, mas está saindo também, né? Então, está virando política pública, né? Então, aqueles que querem, que têm possibilidade de fazer a destinação, podem destinar para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, porque de lá vão sair mais projetos, vamos ter mais editais e mais crianças e adolescentes serão contemplados, né? Vamos abrir, então, para as perguntas. A Nildes foi a primeira, né, que... Antes da Nildes falar, o Marcos vai fazer uma pequena colocação, mas já pode passar no microfone para a Nildes. Aproveitando aqui, né, tinha uma coisa que eu queria ter falado na primeira parte, mas eu falo muito, né, sou filho de mineiro, a gente fala muito. E a gente, quando pensa agora na campanha, né, a gente explicou aqui a parte técnica, eu brinco que para a gente poder vencer a campanha, nós temos que enfrentar 3 Ds. Né, o 3D é tridimensional, né? Altura, comprimento e largura, né? Para você compreender o objeto, né? Então, tem 3 Ds que nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar a desinformação, melhor, o desconhecimento, eu gosto mais dessa palavra, primeira coisa, o povo não sabe que existe isso. Alguém comentava, nossa, eu não sabia e tal. O desconhecimento, primeiro D. Segundo D, desconfiança. Para onde vai esse dinheiro? Ele vai para o bolso do prefeito, da prefeita, né? Para onde vai? Como está sendo gasto isso? E terceiro, desorganização. Se a gente não se organiza, se cada um não assume o seu papel, os 5 atores que eu mencionei, a coisa não avança. Então, agora, quando a gente pensa no trabalho, pensar esses 3 Ds, como é que a gente enfrenta cada um desses Ds para que a gente possa fazer a campanha avançar? Só esse comentário. E que, de fato, obrigado, Marcos, a gente possa aproveitar esses instantes finais, essa meia hora final, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas no sentido de organizar. Eu queria, antes de passar para a Nildes, mencionar a presença do vice-prefeito Oswaldo Rocco, que está aqui, né, e chegou um pouquinho antes de descompor a mesa, por isso que não havia sido mencionado até agora. Obrigado pela presença e sempre a atenção dedicada às entidades do nosso município também. Por favor, Nildes. Eu vou pedir para que a pessoa que estiver falando, se puder falar também a representação, né, que tem, só para os componentes da mesa saberem. Boa tarde. Eu sou Nildes, eu estou no Conselho da Criança e do Adolescente e represento a sociedade civil através das entidades, né? Aqui eu represento os patrulheiros. Eu gostei dessa sua fala agora, desorganização, porque eu acho que o Conselho da Criança, nós pegamos uma gestão que veio da pandemia, estava bem difícil, e eu acho que nós estamos no processo de reorganização, né? Eu sou uma incentivadora, assim, uma defensora da criança e do adolescente há muitos anos, e eu sou uma defensora do 100% do destino para o Fundo da Criança e do Adolescente. Eu não incentivo a destinação casada pelo seguinte, porque muitas instituições não têm condições física, humana, de fazer a captação de recursos junto a empresas. E quando você faz a destinação 100%, as empresas estão dando oportunidade para as pequenas instituições poderem participar da distribuição do recurso que está no fundo, através de editais. O fundo, é o que você falou, Marcos. O fundo é público, né? O fundo municipal, ele é público, mas ele não é municipal, ele é público.
é muito importante que fique claro que esse fundo, aí fica uma sugestão até para o legislativo, quando for discutir, lançar a LOA, que esse fundo ele fique numa rubrica específica. Ele não fique jogado junto do orçamento público. Se a gente quer trabalhar com transparência, a gente precisa dar essa transparência também quando a gente faz a lei orgânica, a LOA, né? E mostrar ali que, assim como o Fundeb, ela tem a rubrica dela própria, o Fundo da Criança ela precisa ter sua rubrica. Fica mais transparente, até para mais incentivos, né? Porque a gente tem muitas empresas aqui, e é fundamental que o conselho ele assuma seu papel de conselheiro e ele faça também essa campanha da destinação do imposto de renda. E aí eu digo, talvez incentivando as empresas, como muitos municípios fazem, com o selo do amigo da criança e do adolescente no município, por que não? O CMDCA e o município entregar para essas empresas um selo de participação, que ele é amigo. Eu acho que isso é fundamental para o município. Então, é isso que eu queria dizer. Você terminou falando tudo o que eu queria ouvir hoje, que é uma agonia minha, que eu trago essa inquietação para dentro do conselho, essa questão da destinação, que ela venha, que ela seja 100%, que ela dê oportunidades. Obrigada. Obrigado, Nildes, pela sua colocação. Eu acho que é importante falar um pouquinho, Marcos ou Márcio, se quiserem colocar, sobre essa dúvida que foi colocada em relação à destinação casada dirigida, porque isso agora já houve uma decisão do STF, né, e, de fato, não pode mais fazer doação dirigida, como em alguns municípios, até mesmo era possível em Campinas ou outros municípios, e isso agora já está determinado. Se puderem complementar um pouquinho, agradeço. Só comentando, na verdade, o que existia era 2 artigos da Resolução 237 do CONANDA, que previa essa possibilidade, e houve uma ação civil pública do Ministério Público questionando, por vários motivos, mas a questão mais evidente era o princípio da reserva legal, de que não teria como uma resolução, que é um ato infralegal, não é uma lei, tratasse de um assunto desse aporte numa resolução. Então, a decisão que saiu não foi do STF, mas foi do Tribunal Regional, mas já tem efeito vinculante, proibiu, né, assim, quem tinha projetos aprovados, pré-aprovados, permanece. Então, tem municípios que tinham projetos para 2 anos, São Paulo tinha. Então, quem já estava aprovado permanece podendo fazer. A maior dos casos acaba esse ano, provavelmente. E aí, a partir de então, passa a não ter. É um debate da sociedade, não estou aqui para dar opinião, né? Mas a questão é, até que caso haja uma legislação disciplinando isso, por hora isso está fora de cogitação, né? A destinação é feita para o fundo é regido pelo conselho, o conselho faz a avaliação dos projetos, faz lá o diagnóstico, plano de ação, faz o edital de submissão de projeto e aprova com base no diagnóstico e no plano de ação. Então, é isso que permanece como regra geral, né, para o país inteiro, né? Se você me permite, Márcio, André, o Márcio aqui. Eu queria dar a palavrinha para o Márcio aqui, nosso representante aqui da região de Campinas, né? A gente vem aqui de São Paulo para acompanhar, né? Mas eu não tenho como estar aqui o tempo todo. O Márcio, ele está conosco aqui na região, então pode acompanhar mais de perto as cidades aqui, Valinhos, né? Como nosso representante fiscal aqui na região. Por favor, Márcio, dá uma palavrinha para nós aí, por favor. Obrigado, Márcio, pela presença e pela disponibilidade, né, de não somente estar aqui hoje, mas, como já foi colocado aí durante a organização, de acompanhar depois todo o processo de que nós faremos aqui a campanha em Valinhos. O Márcio vai esclarecer todas as dúvidas. Obrigado, Márcio.
Bom, boa tarde. Na verdade, eu que agradeço o privilégio de ter participado de um evento. Eu já participei de vários eventos sobre destinação em Campinas. Acho que nenhum com um público como esse. Então, Valinhos está de parabéns. O senhor está de parabéns por essa iniciativa. Eu acho que o poder público encampar faz uma diferença brutal. Quando o poder público encampa essa iniciativa, as coisas acabam acontecendo com uma velocidade muito maior. Quero parabenizar o Marcos por estar aqui, o Marcos Gregório. O Marcos Gregório é o nosso representante nacional. Eu sou o representante local aqui, eu sou da delegacia de Campinas. Valinhos está jurisdicionado aqui, pertence à nossa jurisdição, que são 8 municípios. E gostaria de me colocar à disposição de todos aqui, seja do poder público, seja das entidades, dos fundos municipais. Quando tiverem dúvida, quando precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo. Eu vou passar o meu telefone, ali o meu telefone é na delegacia 19, né, Campinas, 37725377, e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Nem sempre acho que vamos ter a resposta de pronto, mas vamos correr atrás e buscar alternativas. Nós já temos em Campinas, nós temos uma parceria muito próxima com o CMDCA de lá, com o Fundo da Pessoa Idosa, com o gestor dos fundos mesmo, com a pessoa que faz a gestão dos fundos municipais, que quando surge alguma dúvida, quando ele recebe alguma reclamação, às vezes ele recebe a reclamação de algum contribuinte falando: nossa, eu destinei e caí em malha. Você vai ver, não tem nada a ver com isso, porque como o Marcos frisou muito bem, quem faz certo não cai em malha. Não tem por que a pessoa cair em malha por conta da destinação. Ou ele fez alguma coisa errada, ou a história é outra, ou ele está tentando imputar à destinação um outro problema que ele tem, que não é da destinação. Então, eu gostaria novamente de falar que parabenizar Valinhos por esse evento. Eu fiquei surpreendido. E o Marcos, de novo, muito obrigado, viu? André, muito obrigado também, parabéns. Obrigado, Márcio, pela presença e pela disponibilidade, disposição em estar aqui. E certamente, depois que passou o telefone aqui, os conselheiros aqui são bem ativos, hein? O senhor vai ter trabalho aqui para Valinhos. Conselheiros e entidades aqui, né? Todos muito ativos. Só complementando uma questão que a Nildes colocou, Nildes, em relação à rubrica, até o pessoal da diretoria da Fazenda estava aqui também, mas precisou já se retirar. Em relação à LOA, muito provavelmente a rubrica do Conselho ela tem um valor e a do fundo não, porque o fundo não é um valor que é possível orçar em relação àquilo que vai receber de destinação, né? Geralmente você tem o valor do fundo, quando vai ser usado, como é o caso agora aqui, né? Em superávit, que é aquilo que sobrou na conta da prefeitura e precisa ser suplementado para o orçamento deste ano, porque geralmente foi arrecadado. Quando você vai iniciar o ano, você não tem uma previsão de quanto vai ser arrecadado, como o Fundeb, por exemplo, que você já tem uma previsão de transferência da União direta, né? Então, como esse fundo ele acaba recebendo verbas apenas de doação, destinação ou multas, quando acontece, então você não tem como fazer essa previsão. No entanto, na medida que essas doações elas acabam acontecendo, existe a possibilidade, às vezes, de você fazer uma previsão orçamentária, né, por alto e depois fazer uso disso. Eu também não vejo que seria um problema na medida que isso for virando um costume aqui em Valinhos, uma tradição. Então, se a gente já tem a verba do ano passado, pelo menos talvez colocar lá o mesmo valor, esperando que se repita
aquilo que aconteceu no ano passado, né? E talvez a sugestão valha para isso. Vamos levar depois a Secretaria da Fazenda ou a própria Secretaria de Assistência Social também pode fazer esse levantamento na montagem da LOA, tá bom? A próxima inscrita, né, a Teresita, que também atua em diversos conselhos, atua aqui no CMDCA também. Boa tarde. Está ligado, estamos te ouvindo. Alô? É que eu estou falando baixo, desculpe. Obrigado pela palavra. Eu represento o Centro de Direitos Humanos Dorothy Stang e sou presidente também do Conselho Municipal da Assistência Social. Centro de Cidadania, Defesa de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Dorothy Stang. Faz jus ao nome de quem o criou, bem grande, né? Então, é o seguinte, talvez eu esteja equivocada, mas os fundos especiais, eles estão regulamentados por uma lei de 64, ainda em vigor, o artigo 37, 38 e 39, se não me falha a memória. O saldo dos fundos especiais, ele não se perde, é dinheiro. Então, ele não teria por que entrar no orçamento, porque no orçamento não entra dinheiro vivo, entra dotações, né? Então, eu não sei por que é feito esse processo. Até hoje, eu não entendi. A municipalidade tem que, pelo que está na lei, depositar em dinheiro uma destinação de recursos para o fundo da criança, mas é um fundo onde ela usa a dotação orçamentária. A dotação, que aliás, o dinheiro do fundo, do FUNCAD, não é dotação. Não tem por que receber o tratamento de uma dotação. Eu acho que esse tratamento, sob o meu ponto de vista equivocado, é que tem gerado uma demora excessiva na liberação dos recursos. Nós ficamos praticamente um ano fazendo o chamamento em si, o regramento, as orientações, a destinação para ali para lá. Só depois que a gente acabou de fazer esse trabalho, aí, infelizmente, a gente mudou de gestão, é que começou o segundo processo, que seria o chamamento às entidades. Mas deu muito trabalho para fazer, porque a lei do chamamento é uma lei muito complicada, e eu entendo também que não deveria de ser aplicada para os fundos especiais, porque ele já tem um regramento, e no final dele diz que se reporte à lei 8666. Ou seja, por que, né, fazer que os conselhos de direito da criança e do adolescente, do idoso, sigam esse chamamento. Ele é muito complicado, ele é difícil de ser feito, requer conhecimento técnico, e os conselheiros, pela ideologia que envolve a constituição dos conselhos de direito, não são pessoas técnicas, são pessoas da comunidade, são pessoas que doam seu tempo. Agora, imagine que você construir um chamamento mexendo com R$1,5 milhão de reais. É complicado, o senhor concorda comigo? É muito complicado. Então, eu acho que o regramento para os fundos especiais deveria de ser revisto à luz do que, na realidade, é. E não querer enquadrar o fundo da criança, do adolescente e do idoso nesse mesmo regramento. Eles são fundos especiais. Por ser fundos especiais, requer um regramento especial. E isso não foi feito até agora. Eu também sou, de uma certa forma, contra a doação casada, não pela doação casada em si, mas como muitas firmas e indústrias acabam utilizando essa destinação, que não é doação, porque muito bem explicado o senhor falou, né, que doação é aquilo que eu tiro do meu bolso. Aquilo que eu tenho que pagar não é doação, é obrigação. Eu posso ter o bom senso ou não bom senso de destiná-lo para este ou para aquilo. O que eu não posso fazer, e o conselho tem que se policiar, e as entidades também, é promover a firma que faz isso.
porque transforma a doação em campanha publicitária. E não é difícil você encontrar materiais que foram objeto de indicações de destinação, o nome da firma estampado no objeto que foi feito, num livro, num caderno, numa história. Isso deveria ser proibido. A Receita Federal devia chegar para essa firma e dizer, amigo, isso não é campanha publicitária. Tá? E é assim, infelizmente, que é usado. E esse é o grande motivo, além de outros que eu também considero inconstitucional, desse processo que era feito com a adoção casada. Eu sofri muito, e tem gente aqui que sofreu junto comigo, mais de 10 anos, lutando, né, e se mantendo firme que aquilo não podia ser feito desse jeito. Então, acho que o senhor fez uma explicação, no meu ponto de vista, brilhante. Então, eu deixo essa contribuição para os conselhos e conselheiros. Obrigada. Obrigado, Teresita. Se puder fazer uma consideração, Marcos. Só comentando que essa questão dos fundos especiais é uma questão política, né? Teria que alterar a legislação mesmo, né? Aí está fora da alçada normativa da Receita. Então, mas é uma questão essa porque, de fato, a execução do recurso, né? Quem está no conselho sabe disso, tem todo esse desafio, né? Mas aí está um pouco fora do nosso escopo aqui, mas é uma questão que pode ser discutida, né, com relação a isso. Mas eu acho que eu queria chamar a atenção o seguinte, seja como for, para a gente não sair do evento sem esse ponto, eu acho que é muito importante que a gente saia daqui, todos nós, pensando assim, qual é o meu papel? Não é o papel do outro, porque a tendência é sempre a gente pensar no outro. Né? O problema é da prefeitura, ou é do conselho, ou é da entidade. Não, qual é o meu papel? Eu dizia para o André aqui, né, uma frase de Dom Bosco, que eu gosto muito. Né? A cidade aqui tem uma tradução italiana, né? Então, vado io, faccio io. Eu vou, eu faço. Então, qual é o meu papel? Eu sou contador. O que eu posso fazer saindo daqui? Né? Eu sou vereador, né? O que eu, vereador, agora tenho que fazer? Eu, prefeitura, eu, entidade. Então, eu acho que assim, porque é sempre uma tentação a gente olhar assim, o que o outro está fazendo de errado ou não está fazendo. Mas eu acho que assim, a coisa mais importante é o que eu tenho que fazer. Né? O nosso papel como Distrito Federal é esse, né, Márcio? A gente vem aqui e orienta, explica, né? Depois vão ter dúvidas que vão surgir depois, o Márcio vai dentro do possível acompanhar. Mas que cada desses 5 atores, nesse processo, pode ou deve fazer para que a campanha avance. Eu acho que esse é um ponto que eu queria frisar, para a gente não cair numa discussão que, às vezes, assim, há problemas, né? Há desafios em todas as prefeituras do país, né? Tem sempre desafios num ponto ou no outro, mas o que cada ator hoje, concretamente, pode fazer para a campanha avançar. Eu acho que esse é um ponto que eu queria frisar. Obrigado, Marcos. Eu penso que é nesse sentido que nós devemos, de fato, ir já para o encerramento do nosso encontro, pensando justamente isso, né? Faltam mais 5 minutinhos, eu vou passar para o César para fazer a última pergunta, e depois as considerações finais também para o secretário ter uma fala aqui também. A Prefeitura tem trabalhado na elaboração de um site para a centralização das informações, que possa, de fato, conter ali o passo a passo para subsidiar aí os escritórios de contabilidade. Aqui eu cumprimento o Brito, a Edna, né, que estão aqui representando também os contadores, entre tantos outros que já passaram por aqui também, para que a gente tenha, de fato, a possibilidade de todos os atores estarem conectados de algum modo. Por favor, César. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer a mesa, né, ao pessoal, ao André, a Clara, representante do Fundo Social, né, e a todos que estão aqui, né, dizer que, primeiro, eu sou agraciado por Deus, porque aqui eu tenho 2 papéis, né, eu represento com a camisa uma empresa que é o Cartonifício Valinhos,
que tem mais de 87 anos na cidade, uma empresa tradicional na reciclagem de papel. Então, ela já faz um trabalho de sustentabilidade e meio ambiente. E sigo o exemplo de cima do meu patrão, que é o senhor Segismundo Celani, que tem 94 anos, que sempre foi solidário na cidade, e muitas coisas que tem na cidade tem história dele. É uma pessoa que faz parte da história de Valinhos. Não posso deixar de lembrá-lo aqui e de fazer toda a homenagem a ele. Né? E o nosso diretor-presidente, que é o Fernando Celani, que não pôde estar aqui, eu estou representando. Então, em nome do Cartonifício, agradecer à cidade de Valinhos, que eu chamo de cidade solidária, a todos de Valinhos, que sempre estão ajudando, que eu vejo isso. E assim, como o doutor falou, o D, né, da desconfiança. Então, nós estamos na era da informação. É muito importante que hoje tivemos uma informação que salva vidas. Eu trabalho com vidas, temos outro projeto social, e essa informação salva vidas, porque se nós fizermos a destinação correta para projetos sociais de confiabilidade, nós vamos estar salvando vidas vulneráveis que estavam à mercê de uma sociedade aí para virar marginal lá na frente, e a gente conseguiu recuperar a ACES, né, a ACESA, a APAI, ao Recanto dos Velhinhos, a todos que estão aqui, que a gente sempre está ajudando. O Cartonifício, ele realmente acredita em Valinhos. Então, quando chega para nós lá projetos que são de Valinhos, e a gente acaba fazendo aporte dos tributos que não seriam utilizados na cidade, para nós é um prazer que isso tudo volte para a cidade, que volte para evoluir nossa cidade, nossa população e ajudar. Então, a ACES, eu tive o prazer de, desde o início, no começo, participar e conhecer e saber do projeto, vivenciar como que é o trabalho deles, né? Então, nós não temos nenhuma desconfiança de investir num projeto desse tipo, porque sabemos que é usado, porque todos nós queremos que o dinheiro destinado seja bem utilizado. Então, se ele tem essa credibilidade, para nós é muito importante. E o Cartonifício, então, em nome da pessoa jurídica do Cartonifício, eu estou agradecendo aqui, né, dizer que estamos muito honrados, né? E fora dessa camisa, eu também represento um projeto social que chama Covidas, que nós acolhemos refugiados e pessoas imigrantes que chegam, essas crianças que chegam sem comida, sem onde morar, e que Valinhos também nos ajuda. Fora do Cartonifício eu faço esse trabalho, eu tenho parceria com a ACES, com outras associações, né? Parabenizo a FEAV, aqui no nome da Eliane, que ela atende tão bem essas entidades, né? Compartilha o que recebe. Então, isso é muito importante com essas entidades de Valinhos. Quero agradecer desde já, né, ao vice-prefeito, ao Maíra, a todos que estão aqui, que aqui é uma equipe, essa cidade é uma equipe de solidariedade. E essa inovação que o vereador André trouxe, com essa informação, eu acredito que vai acabar, André, salvando vidas, como eu falo, porque estamos trazendo os recursos que ia para fora, para a nossa cidade, para os projetos, né, assistenciais daqui. Também nós recebemos, às vezes, muita ajuda no projeto pela parte social, quero parabenizar também Valinhos por isso, né? Então, direto ou indiretamente, todos somos beneficiados, e isso só vai nos ajudar. Obrigado a todos. Obrigado, César. Parabéns ao Cartonifício aí também, que sempre dá sustentação a diversas ações na nossa cidade, uma empresa há décadas aqui já na nossa cidade de Valinhos, contribuindo para o bem da nossa cidade. Eu quero cumprimentar aqui o pastor Anips, representando de algum modo também o setor eclesial, e os representantes da TV Século XXI também, né, estão aqui. O Coronel Marcos, né, uma grande alegria ter estado com vocês também no evento. Quero passar aqui para as considerações em nome do Executivo, para o secretário de Assistência Social, né, e já pedindo também que ele coloque um pouquinho, né, desses compromissos que a Prefeitura tem com relação à continuidade dessa campanha. Quando a prefeita saiu daqui, ela falou assim: André, o que precisar, né, conte comigo, conte com a administração para que nós possamos dar força a essa campanha e realizá-la, né? Então, aqui eu passo a palavra para o secretário de Assistência Social, o Tiago Sorato, que vai falar em nome do Executivo. Obrigado.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado, André. Obrigado aos técnicos da Receita, mestres da Receita, também ao terceiro setor representado aqui pela presidência do Conselho, né, terceiro setor e da participação popular, que é fundamental na formulação de qualquer política pública. Desculpa que eu me enrolei, da ACES, né? ACES, a nossa presidência da ACES aqui do lado. A Prefeitura de Valinhos tem sim um compromisso, né, com essa campanha, é um potencial de receita enorme. O nosso orçamento municipal da Secretaria de Assistência Social é menor do que o potencial de arrecadação, né, para os fundos que foi apresentado aqui hoje. E grande parte do orçamento da Secretaria de Assistência Social empenhado nos termos de colaboração com as entidades do terceiro setor aqui do município de Valinhos, que fazem esse serviço público, né, que chegam em regiões onde a política municipal, a administração direta não consegue chegar. Então, isso é importantíssimo para nós fortalecer as nossas entidades, fortalecer a participação popular, e agora com esse novo instrumento, né? O André Amaral, quando falou da palestra, dessa atividade aqui hoje, que contou com diversas presenças, né, tanto do Poder Executivo, nosso prefeito estava aqui, a Câmara Municipal, apoio da Câmara Municipal, o terceiro setor e os conselheiros, e outros munícipes também, né, e essa conjunção de fatores, representando essa contabilidade, né, que vão desempenhar um papel importantíssimo, dando as orientações para o público geral, isso é importantíssimo. Essa junção de todos os atores políticos, né, é que vai garantir cidadania em nossa cidade, que vai garantir com que nossos serviços cheguem, né, com que programas cheguem, né. Quando eu estava mostrando aqui a oficina, a atividade aberta lá no Coreto, da Praça do Largo São Sebastião, eles não se sentiram artistas, eles são artistas. Eles são efetivamente artistas ocupando espaço público através de um programa que capta recursos, né, de leis existentes que muitas vezes são até criminalizadas por falta de compreensão. Então, receber essas informações de vocês é muito valoroso para nós, né? Eu não sei se está sendo transmitido, André. Está sendo transmitido, então mais pessoas poderão assistir também, não só os presentes aqui, porque isso vai ficar salvo na rede social, na TV Câmara. É de suma importância. E sim, Valinhos, né, a Prefeitura Municipal de Valinhos tem total compromisso em dar continuidade a essa campanha, fazer com que ela seja uma campanha não de governo, não de mandatos, mas uma campanha de Estado, né, uma política de Estado, porque a lei, ela existe, essas leis existem, há previsão legal, há toda uma regulamentação que pode ser feita e que ultrapassa o nosso período aqui, André. Ela vai continuar existindo, né? Nós vamos, eventualmente, o tempo passa, né? A gente vai ter outras ocupações da vida, a vida se encarrega disso, porém, as demandas continuarão, né? Nosso objetivo na assistência social é que as pessoas elas deixem de ser assistidas, né? Que todo mundo tenha, né? A assistência social é um mal necessário, né? Num país desigual, né? Mas, enquanto houver esses problemas sociais e que houver a necessidade de uma assistência social, de um Ministério de Desenvolvimento Social bem estruturado, uma Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social bem estruturada, é muito importante que os conselhos tenham esse fundo para gerir, para tocar seus projetos, né, para que façam autogestão desses recursos também, com apoio e suporte do poder público, né, com a fiscalização também, né, por isso que é um pouco burocrático, mas para que tudo, né, ocorra da melhor forma possível, ocorra de forma que atenda a todo o nosso território, né, e isso hoje a gente tem conseguido através desses termos de colaboração e atuação das entidades do terceiro setor aqui do nosso município. Então, agradeço, André, agradeço o convite, agradeço a vinda de vocês, eu coloco a Prefeitura, em nome da Prefeita Lucimar, à disposição da Câmara, da Receita Federal, das entidades e do povo, né, para que a gente, como muito bem disse Marcos, do povo, né, das pessoas jurídicas e das pessoas físicas que queiram destinar parte do seu imposto de renda,
que a gente viu, o nosso potencial é gigantesco, que no próximo ano a gente esteja discutindo um orçamento muito maior. Muito obrigado. Obrigado, secretário Tiago Sorato. Passo também a palavra à Clara, presidente do CMDCA, para as suas considerações finais também, né, que nós possamos trilhar junto esse caminho de levantar a bandeira dessa campanha para chegar cada vez a mais pessoas. Exatamente. O CMDCA agradece e se coloca aqui à disposição para caminhar juntos. Agradeço aí ao secretário pela viabilização do site. O CMDCA precisa ter um espaço, um site transparente, onde que seja fácil doar. Doar não, né, o mestre? É destinar. Seja fácil de fazer essa destinação, seja algo assim bem automático, intuitivo, que a pessoa não tenha entraves, né, como existe hoje, tem um entrave muito grande burocrático, então precisa ser facilitado. E nas suas considerações, a palavra que eu mais gostei, que você falou, o povo. Então, isso me soa doce aos ouvidos, o povo, porque tudo é pelo povo e para o povo, não é nada para nós. Eu, do terceiro setor, que, como eu disse, eu estou no chão do território, quando eu falo isso, não sei quem conhece aqui a expressão chão de fábrica, eu falo aqui chão de território, por quê? Porque nós estamos aonde o poder público não alcança, nós estamos lá vendo, né, a família e tudo mais. Então, é o povo. Lembre-se sempre disso, secretário, na sua gestão, o povo. Ele está acima da gente, tá? Acima da gente na nossa gestão. Muito obrigada mesmo, André, e parabéns pela iniciativa, parabéns ao mestre pelas palavras. Obrigado, Clara. Estamos juntos, né, nesta empreitada. Por favor, passar a palavra para o Márcio para fazer as considerações finais também. Obrigado, Márcio, pela presença. Novamente, eu só tenho a parabenizar a iniciativa do vereador André, desejar sucesso aí, e contem comigo, contem com a nossa parceria. Eu acho que a Receita pode ser parceira de vocês nessa iniciativa. A arrecadação, na verdade, esse potencial, para conseguirmos alcançar esse potencial, não é a Receita que vai ter que atuar. Quem tem que atuar, principalmente, é a sociedade civil, as entidades, dando exemplos, como os belíssimos exemplos que nós vimos hoje aqui, os 2 cases que foram apresentados. É isso que nós temos que vender para a sociedade, para que a gente consiga impulsionar o volume de destinação. A Receita, na verdade, o único papel que ela tem nesse processo todo é dar credibilidade e assegurar ao contribuinte que ele não vai cair em malha, que ele não vai ter algum empecilho por conta da destinação. Mas o trabalho de conseguir transformar essa destinação, de conseguir essa destinação de fato, não é da Receita. É do poder público, é do Conselho Municipal, são das entidades. Então, mãos à obra. Parabéns a Valinhos. Agradecendo também a presença do Nivaldo aqui da PAI, o Beto lá do Rosa Amor, Fernando Fogerini da AEVAL, Helene Macari da FEAV, né? Também do Pedro, né? O assessor do vereador professor Marcelo Yoshida, aqui da Câmara, o vereador Mair também, que esteve presente durante todo o evento, né? O Paulo, presidente do Conselho Municipal de Saúde, muito obrigado. Né? E o senhor Armando Amaral também, né? Marido da Teresita, que participou aqui, né? E das conselheiras, a Martinha, que já foi falado. Como que é o seu nome? A Ana também, né? Que atua nas entidades também, né? No Cocric, né? Cocric. É uma grande alegria nós temos chegado até aqui, e passo a palavra para as considerações finais do Marcos. Assim, eu sou uma pessoa muito prática, né? Então, eu sei que já são quase 15 para 5, mas seria muito ruim sair de um evento desse sem alguns encaminhamentos práticos. Porque é um evento bonito, legal e tal, mas assim, e aí?
Qual é o trabalho para fazer, né? Então, eu vou tomar liberdade aqui, viu, de propor algumas tarefas, senão a gente está aqui se autocelebrando, né? E não estamos aqui para isso. A primeira coisa, eu acho que, em termos do poder público, secretário, a primeira tarefa é regularizar o fundo do idoso, né? Que está até 15 de outubro, guardem essa data, até 15 de outubro, essa data é impreterível. Toda a parte burocrática para o fundo estar regularizado para poder receber de destinação no ano que vem tem que ser feita. Então, a lei já foi criada, acho que já foi criada a lei do fundo do idoso, que já foi criada, né? Precisa criar o CNPJ, precisa criar a conta bancária. Nós estávamos com o Conselho do Idoso parado. Aí foi feita a eleição, já foi tudo divulgado, agora a gente vai para essa segunda etapa. Então, isso está na lista de prioridades. E aí, nesse ponto, o Márcio que pode dar um apoio, viu? Muito, muito concreto. CNPJ, criar, como é que é, não sei o quê, o Márcio aqui é a referência para isso. E assim, porque se até o dia 15 não for enviado para Brasília a informação completa, com o fundo, CNPJ, conta bancária, perde-se um ano inteiro. Então, essa é a primeira tarefa prática, né? Uma outra questão, então agora é o seguinte, como fazer a campanha funcionar? Eu acho, André, vou sugerir aqui, seria muito bom se conseguisse, talvez não agora aqui, esse horário, mas assim, seria bom, nem que fosse uma reunião menor, trazer cada um dos atores e falar o que cada um pode fazer, o que o conselho pode fazer, o que os contadores podem fazer, né? Aí o Márcio está aqui também, precisa de uma orientação, vamos montar uma divulgação, ficou alguma dúvida da palestra. Aliás, outra coisa, os slides aqui estão disponíveis também, viu, gente? Podem ser disponibilizados, é uma informação pública. Então, agora, a questão da viabilização da campanha. E tem que ter uma meta. Acho que talvez seja bom definir uma meta. Quanto que a gente quer chegar no ano que vem? 400 mil? 500 mil? Vale definir isso para a gente perseguir, né? A meta, então, é que a gente chegue no ano que vem, eu volto aqui ano que vem, né? Quem sabe? E aí a gente, era 100 e alguma coisa que a gente viu, né? 208 mil, chegamos em 500, dobramos o valor, mais do que dobramos. Então é importante que tenha, e repito, é importante que cada ator tenha uma tarefa. Qual é a tarefa das entidades? Como é que as entidades vão atuar? Como é que o conselho vai atuar? Como os contadores vão atuar? Como o poder público vai atuar? Então, fica esse dever de casa, nós vamos resolver isso hoje, mas que a gente saia desse processo com uma tarefa de definir atribuições para cada ator, porque senão não dá para controlar. Legal, foi o evento, e aí depois? Não sei. Não. Como é que faz? Qual as estratégias para que a pessoa física saiba, para que a gente combata o desconhecimento, a desconfiança e a desorganização. Talvez o inverso, né? O primeiro D é a desorganização, para que a gente possa combater o desconhecimento e a desconfiança. Então fica essa tarefa aqui, para que a gente saia disso com uma campanha efetiva, organizada, para a gente poder realizar esse potencial aí que tem muito a avançar. Tá ok? Então, fica essa tarefa aí para Valinhos poder empreender. E obrigado a todos, fica à disposição. O Márcio aqui está sempre em contato comigo. A gente fica à disposição naquilo que, em termos de orientação, suporte, credibilidade, esse pedaço é nosso. A gente está aqui à disposição para ajudar. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu queria agradecer muito, né, no nome do Marcos, né, do Márcio, a Receita Federal. Quando tive a oportunidade de conhecer o Marcos, a gente percebe na fala dele, né, uma pessoa apaixonada. Ele não está aqui cumprindo o horário, batendo ponto, né, aqui, nem pá. Ele veio realmente para trazer esse empenho. E eu vi aqui o Olinda Eliane brilhando, né, porque Eliane é uma pessoa de muita ação também, e falou, que bom, né, já costurou o próximo passo. Eu já estou falando aqui com o secretário de Assistência Social, representante executivo, CMDCA, se puder as entidades também participarem de uma reunião na quinta-feira às 10h30 da manhã, para que a gente já saia daqui com o próximo passo e a gente tenta conversar com o Ricardo Anselmi, que é o responsável do CRC, né, para que a gente possa
adiantar os próximos passos, as próximas etapas do nosso processo. Eliane, antes de terminar, você quer fazer uma fala? Obrigada, eu adorei sua fala final. Além dos 5 atores, né, eu sou muito hands-on, eu gosto muito de ver a coisa acontecer e usar bem meu tempo. Eu tenho um problema seríssimo com isso. Então, eu estava aqui agoniada para perguntar, qual a próxima etapa? Essa é a minha vibe. Tá? Então, pelas instituições, pelas organizações, né, nós juntamos 11 organizações, mas tem outras que também podem se beneficiar de tudo isso. Então, tem que ter um hands-on forte mesmo, né, encabeçado pelo poder público. Está aí o nosso secretário da Assistência Social. Você não está sozinho. Isso é que é legal, né? Você não está sozinho. Para que seja trabalhado esse processo. E talvez gere até uma frustração nesse imposto de renda 2023. Mas nós temos o imposto de renda do final do ano das empresas. Então, a gente tem que ter um objetivo, tem que mirar lá na frente, que nós estaremos prontos para um case de sucesso com as empresas, para trabalhar junto com a pessoa física também. Então, eu coloco a FEAV, pessoa jurídica, aqui não é a Eliane, a FEAV, pessoa jurídica, à disposição, secretário, para trabalhar com vocês pelas entidades. E as entidades não é só a participação delas, não. Né? Como é que elas se preparam para os projetos? Então, eu acho que nesses atores, né, a gente tem um coadjuvante super importante, que é, você assim, tá, eu tenho dinheiro lá e cadê os projetos? E projetos vencedores, projetos que olhem para o território e atendam ao território. Território Cidade de Valinhos. Então, isso está muito enraizado em mim. Pela 3ª vez, secretário, a FEAV está à sua disposição. Está prontinho um treinamento para as instituições construírem, treiná-las para construir os projetos. Não basta ter as entidades. Tem que ter uma gaveta de projeto e, como diz a Fernanda, um banco de projetos um dia. Desculpa aí quebrar o protocolo. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Eliane. Parabéns pelo trabalho da FEAV, de todas as entidades. Então, está marcada a nossa reunião na quinta-feira, às 10h30, aqui na sala de reuniões, aqui, Adriano Geleia, aqui atrás do plenário. Já temos um próximo passo, todos estão convidados para participar, né? E, logicamente, os representantes, para que a gente possa fazer uma reunião só uma bastante brincadeirinha produtiva. verdadeira aqui, quebrando o protocolo. O dia que eu noivei, eu fiz um evento, já tinha a data do casamento, já no dia do noivado. Isso aí, é assim, tem que ter já a data do próximo passo, entendeu? Então é isso aí, né? É nesse nível. É isso mesmo. Gente, agradecendo a presença de todos, agradecendo a participação de todos aqueles que contribuíram também com a sua fala e que vão dar continuidade a essa campanha de destinação de imposto de renda Sou Cidadão Solidário. Eu quero agradecer muito, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. E aqui, em nome de Deus, encerramos, né, este workshop. E muito obrigado a todos, parabéns a todos.